Se não é para você ser uma bênção, para você abençoar uma pessoa, você também não vai querer o mal dela. Então não vai se juntar a outros para prestar a sua boca para falar mal daquela. E quando a gente aprende isso, é muito bom. Eu confesso para vocês que em determinados momentos eu também já sentei em rodas para falar mal de alguém. Mas hoje, quando eu faço isso, na hora o Espírito Santo me confronta. Por que você está falando isso do meu filho? Por que você está falando dessa forma? Ele é meu filho amado, ela é minha filha amada, assim como você é. É igual o pai. O pai, quando dois filhos estão brigando, ele não vai pegar e falar assim, não, sempre um é certo. Não, às vezes o outro também está errado. Então ele vai corrigir sem fazer comparações, sem colocar assim, como que eu posso dizer, sem colocar rótulos nas pessoas. Então, em qual roda que você está se assentando? Quais são as pessoas que você tem convidado para caminhar junto com você? Essas pessoas, elas professam a mesma fé, elas têm as mesmas condutas que você? Por exemplo, você vai numa festa onde só tem bebida, drogas, prostituição. Será que ali é o lugar que Deus preparou para você ir? A gente tem que tomar esse cuidado, porque às vezes a gente está em lugares que não nos cabe, que não nos pertencem. Nós somos resgatadas por Deus. Quando Jesus Cristo morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, ele nos resgatou, ele nos libertou. Então a gente tem que tomar muito cuidado quais são os caminhos que nós estamos caminhando, quais são as pessoas que a gente tem colocado do nosso lado, quais são as rodas que nós estamos participando. Não imita a conduta dos pecadores. Às vezes você vê uma pessoa e você fala assim, ah, fulano fez tal coisa lá na empresa dele e deu super certo. Nossa, ele tem prosperado, vou fazer também. Mas você já perguntou para Deus se isso agrada a ele? Se o que o seu amigo está fazendo tem agradado a Deus? Porque a gente tem que aprender uma coisa. Não adianta você querer as coisas de forma fáceis, igual ao outro. Não, você tem que sempre estar firmado em Deus e obedecer e ouvir o conselho dele. Senhor, qual é o jeito certo que eu vou fazer? O meu amigo, tal pessoa está fazendo de tal jeito, mas eu sei que ele está fazendo de uma forma que vai contra Deus, os princípios que o Senhor me ensinou. Então, Pai, eu não quero fazer dessa forma. Me mostra, Deus, o jeito certo. Como que você quer que eu faça? Como que você quer que eu haja? Pai, qual é o jeito certo, Senhor, da educação dos meus filhos? Senhor, qual que é o jeito certo lá na liderança da minha empresa? Pai, eu tenho uma equipe, eu tenho subordinados lá no meu trabalho, eu sou um chefe. Como, Deus, que eu vou liderar os meus chefes? Será que eu vou liderar eles na opressão, no chicote, ou eu vou liderá-los no amor? Qual é, Senhor, o teu conselho? Qual é, Deus, as suas estratégias para mim? Ele não se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Ele dá o fruto no tempo certo. Ele não vai querer fazer com que a estação vá mais rápido para que ele seja abençoado. Não, tudo tem que ter o tempo certo. Aqui eu vejo muito isso. Às vezes, nós pedimos algumas coisas para Deus e Deus não nos dá. E às vezes a gente fica magoado e fala, poxa, eu pedi tanto isso para Deus e Deus não me deu. Mas às vezes, eu e você não estamos preparados para receber o que o Senhor quer dar para a gente. Às vezes nós não temos maturidade suficiente. Por exemplo, se o seu filho de 5 anos chega e fala, pai, eu quero tirar a minha carta, eu quero aprender a dirigir. Seu filho tem capacidade para ter um carro? Seu filho tem capacidade para dirigir? Ele não tem. Agora, se você desse um carro para ele, o que você faria? Você mataria o seu filho. E com as coisas de Deus não é diferente. Tem coisas que a gente pede, o Senhor não nos dá, porque a gente não está preparado para receber aquilo. E uma coisa que podia ser vida, acaba se transformando em morte. Então a gente tem que aprender a ouvir o conselho de Deus e aceitar os conselhos. E não falar para Deus, apresentar para Deus as coisas, mas já querendo que Ele dê na direção que você acha que é certa.
E às vezes os nossos caminhos, eles são enganosos. A gente acha que a gente está trilhando um caminho correto, mas às vezes a gente não está. E a gente não está percebendo, e a gente não está enxergando. Então que o Senhor possa abrir os nossos olhos para que a gente possa enxergar qual é o conselho perfeito dele, qual é a direção perfeita dele.